Muito bom dia a todos, para quem vai ouvir nesta manhã, boa tarde a todos e boa noite para quem vai ouvir também na parte da noite. Estou aqui mais uma vez junto com vocês para nós gravarmos aqui um vídeo e a gente tentou pôr um fundo musical, mas na hora que ativou a câmera, né, a gravação, esse fundo musical sumiu, mas não tem problema não, mas não é por isso que nós vamos deixar de falar do amor e das grandezas de Deus. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, pastor Valdeci. Hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Apenas 15 dias nos separa aí do final do ano. O ano já foi, né? Correu muito rápido esse ano 2021. Foi muito rápido mesmo. E o ano já se foi. E nós estamos aqui, lutas, provas, isso daí é rotina, né? Isso daí tem que acontecer na vida do cristão. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, é Paulo que diz em uma das suas cartas que todos que querem viver em Cristo passarão por perseguição. Então, lutas, provações e perseguições tem que haver na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, daqueles que procuram fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 16, se não me foge a memória, verso 13, eu vou conferir aqui com vocês, né? Em João, aqui na Bíblia Sagrada. Vamos dar só uma conferidinha aqui para a gente falar certo para vocês. Alguns versículos a gente não consegue. Mas ele diz aqui, ó, no capítulo 16, e versículo de número 33. Olha só, de 13 para 33 tá longe. 33, que ele diz assim, ó: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflição, mas era para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu, ele nos dará força. Aqui ainda no final, aqui no capítulo 20, ele fala que está conosco todos os dias até a consumação do século, né? Então, se ele está conosco todos os dias, então por que nós vamos temer, né? Tem que vir as lutas, tem que vir as provações, tem que vir as lutas, porque sem luta nós não temos vitória. Sem lutas nós não temos vitória. Então precisamos, quem vai para a luta, quem vai para a guerra, ele tem que lutar para obter a vitória. Então o próprio Jesus disse que nós passaríamos por aflições, por tribulações dessa vida, e nós não podemos reclamar, nós temos que agradecer a Deus que ainda passamos por isso, passamos por prova, porque nós seguimos as marcas pisadas de Cristo, nós seguimos os passos de Jesus. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que ele foi homem de dores, experimentado no trabalho, ele não tinha formosura, então ele era uma pessoa, eles muitas vezes fabricam aí um Jesus de gesso, de cimento aí, bonito, até batom eles passam nele, deixam ele bonitão, lindo. Nada disso. As Sagradas Escrituras diz que ele era homem de dores, homem experimentado no trabalho, a Bíblia diz que ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, mediante a via sacra, a sua caminhada ao Gólgota, né? A Bíblia diz que ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, ele sofreu, ele sofreu com a coroa de espinho na cabeça até o final, né, da sua vida. Ele sofreu. Olha aqui, ó, diz que a própria Bíblia diz aqui, ó, capítulo 53, verso 3:
era desprezado e mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto, e era desprezado e não fizemos dele causa algum. Viu? Essa aqui era a figura legítima de Jesus. Desprezados, os homens escondiam o rosto dele, não queriam olhar para ele, porque por causa do desprezo. Eles não acreditavam que Jesus seria o rei dos judeus. Eles esperavam um rei montado num carro de ouro, vindo de um trono real e tal. Só que ele veio do rei dos reis e senhor dos senhores. Só que ele veio como homem, como ser humano, 100% Deus e 100% homem. 100% homem, ele era experimentado no trabalho. Jesus trabalhava. Jesus era desfigurado. Jesus não era um homem bonito. Jesus não era um homem bonito, não. Se alguém fala aí que Jesus era lindão, era bonito, eles fazem um Jesus de olhos verdes aí, isso é coisa do homem, né? Não. Jesus não tinha formosura, viu? Ele não tinha formosura. Ele era um homem totalmente diferente, ele era experimentado nos trabalhos. Ele era um homem trabalhador, ele era um homem diferente de todos os homens, mas era cheio do Espírito Santo, era cheio da graça de Deus. Aqui no capítulo 11 de Isaías diz: o reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do trono de Jessé. Quer dizer, Jesus era a raiz, o rebento do trono de Jessé, quer dizer, Jesus era a raiz. Sairia ali uma raiz do trono da família de Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi. Pai de Davi, rei de Israel. E ainda diz: as suas raízes e o renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo as vistas dos seus olhos, e nem repreenderá, segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Esse aqui é o poder, a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, Isaías já falava sobre o que ia acontecer lá na frente. Isaías já profetizava que como que era o nosso Senhor. Ele veio da onde? Da raiz e da geração de Davi. Tanto que quando ele entra na cidade de Jericó, ele encontra o cego de Jericó na entrada, falando assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clamava pelo filho de Davi, para que ele viesse ter misericórdia dele, porque o próprio cego já entendia de profecia, que ele sabia que Jesus iria da geração de Davi. Jesus viria da geração de Davi. Então está aí, meus amados irmãos e ouvintes, o nosso Senhor Jesus Cristo, diz o profeta Isaías, que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente, está escrito aqui, as nossas dores, os castigos que nos traz a paz, ele carregou sobre os seus ombros. Está entendendo? O castigo que nos traz a paz, ele carregou sobre os seus ombros. Olha aqui, capítulo 53, quero ler para você aí do outro lado, que vai assistir esse vídeo. Quem deu crédito na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subido como um renovo perante uma raiz de uma terra seca. Olha aí, de onde ele veio. Ele foi subido como renovo, ele veio trazer o renovo para Israel, para o seu povo, de eternidade até nos dias de hoje. Perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Você que faz um Jesus de ferro, de barro, de gesso, coloca na parede, dentro da tua igreja, da sua religião,
Aqui está dizendo aqui que ele não tinha formosura. Viu? Olhando para nós ele, nenhuma beleza víamos que desejássemos. Nenhuma beleza nós via nele. Alguém fala, Jesus era lindo, Jesus era bonito, Jesus era isso e aquilo. Para com isso. Agora sim, ele é glorioso. Ele ressuscitou dentre os mortos, está sentado ao lado do Pai, vai vir nas nuvens. Aí sim, agora ele é lindo, ele é glorioso, ele é maravilhoso, seu rosto resplandece mais do que o sol. Lá em Apocalipse diz, que o rosto dele resplandece mais do que o sol. E ainda diz, era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de Deus, experimentado nos trabalhos, como de que os homens escondiam o rosto, e era desprezado e nós não fizemos causa algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e sobre si, e nós o reputamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, os nossos pecados, Ele carregou sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eita, Deus maravilhoso! Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda diz no verso 6, porque todos nós andávamos como ovelha desgarrada. Cada um desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Tudo isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados. O castigo que hoje nos traz a paz, ele carregou sobre si. Porque eu e você, nós andávamos como ovelhas desgarradas. Nós não tínhamos pastor. Eu não estou falando do pastor de uma igreja, estou falando do pastor dos pastores. Jesus, o bom pastor. Ele diz em João 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que ele fez. Ele é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Meus amados e diletos amigos e irmãos em Cristo Jesus, vamos valorizar um pouco o que o Senhor fez por nós. Isaías, há mais de 540 anos antes de Cristo, já profetizava isso, que isso iria acontecer, e cumpriu tudo que eu estou lendo aqui, cumpriu no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumpriu até a sua morte, a sua ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Ele foi levado como ovelha muda para o matador, ele não abriu a sua boca. Ele sofreu perante aquela via dolorosa de Jerusalém, aquela estradinha apertada, estreita, e as pessoas ali empurrando de um lado do outro, os soldados chicoteando ele carregando aquele madeiro verde, pesado. Teve uma hora que ele não aguentou, ele caiu, aquela cruz caiu em cima dele. Oh, dor terrível! Oh, dor que o nosso Senhor sofreu! Misericórdia, não gosto nem de pensar. De repente aparece ali um sirineu, alguém ajuda ele a carregar aquela cruz. Eu não estou dizendo que está escrito isso, mas acho que até o sirineu entrou no chicote para poder ajudar Jesus a levar a sua cruz. Ele colocou a cruz sobre os ombros de Jesus e ele ajudou Jesus a levar a sua cruz até o monte do Gólgota, conhecido como Monte da Caveira em Jerusalém. E ali o meu Senhor, moído pelos meus pecados, ele não tinha culpa. Ele carregou sobre si o nosso pecado, ele não pecou. Não houve pecado nele. Não houve. O pastor Moisés fez a pergunta para mim esses dias, quando ele esteve aqui. Quem que pecou? Adão, Eva, a humanidade ou Jesus? É claro que foi Adão e Eva e a humanidade. Jesus não pecou, e mesmo assim, ele carregou o pecado de toda a humanidade. De ontem, de hoje, dos que vão pecar, dos que vão vir. Todo o pecado da humanidade ele carregou sobre os seus ombros, sobre si. Esteve 33 anos aqui na terra, 33 anos e meio mais ou menos, aqui na terra, ensinando o amor, a paz, o caminho para o céu.
ensinando o homem a renunciar-se a si mesmo e carregar a sua cruz, ensinando o homem e a mulher a abandonar o pecado, abandonar o adultério, a prostituição, os pensamentos maus, ruins que vêm sobre o coração do homem. Ele falou, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Ele mais falou sobre o inferno do que o céu, para que livre o povo do inferno, para que o povo não vai para aquele lugar de tormento. Oh, meu amado e diletos ouvintes, essa é a pura realidade. Ele veio e nos ensinou o que é o amor, o que é o amar. Ele mandou nós abandonar o pecado, a idolatria. Em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E hoje o ser humano arruma tantos caminhos para ir para o céu, tantos caminhos, tantos atalhos, que é só Jesus. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo, por quem o homem possa ser salvo. Quando Pedro chega na casa do centurião Cornélio, no capítulo 10 ali de Atos dos Apóstolos, ele fala para o centurião, ali para Cornélio: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Cornélio era um religioso, guardava os mandamentos, fazia esmola, a esmola dele esteve em memória diante de Deus, a esmola dele chegou na memória do Criador. Mas Cornélio era quem? Era um religioso, era alguém que não conhecia o verdadeiro Deus, não conhecia o verdadeiro Cristo. Ele apenas tinha uma tradição religiosa, e as tradições religiosas dos nossos pais, dos nossos antepassados, já levaram muito lá para baixo, e vai levar muito ainda. Vamos parar de seguir tradição, meus irmãos. Vamos seguir a Bíblia, vamos seguir o que a Bíblia está dizendo. Tradição religiosa não vai levar ninguém para o céu, senão não tinha saído da minha religião. Religião não salva. Religião não salva ninguém, placa de igreja não salva. O que salva é Jesus, ele é o único caminho. Só Cristo é que pode nos conduzir a Deus. Você se agarra a uma idolatria, você se agarra a uma imagem de escultura que foi achada num rio, outros fizeram de um santo daqui, foi feito de santo dali. A Bíblia diz nos 10 mandamentos, onde fala que sobre não fará imagem para ti de escultura, que se torna semelhante a ele aquele que faz. É igualzinho. Salmo 115 também fala: vamos parar de seguir as idolatrias, irmãos. Vamos seguir o verdadeiro Deus. Mas é uma recordação. Nada disso. Não existe recordação. Não, nós não temos recordação. Você não viu Cristo pessoalmente. Você não conhece Ele. Você não conhece, nós não vimos Ele. É só em visão. E muitas vezes é difícil ainda, quando Deus mostra em visão, não conseguimos ver o rosto dele. Eu vi Ele, mas não vi o rosto dele. Eu vi o Senhor do pé à cabeça, mas o rosto dele resplandece como o sol. Aqui na área da minha casa acontece testemunho na igreja. Eu vi o Senhor Jesus, mas não vi o rosto dele. Como que eu posso dizer que aquele é Ele? E Ele deu ordem para me adorar somente a Deus, a Ele. Meus irmãos, é a Bíblia e Cristo. Não é tradição, não é religião que vai nos conduzir a Deus. É a Bíblia e Jesus. Muitos vão murmurar, vão criticar, porque estão ligados em uma tradição religiosa. Não tem problema, você pode murmurar, você pode criticar, eu apenas estou falando o que está escrito aqui na Bíblia. João 14,6 diz que Jesus é o único caminho. Lá em João 10, verso 1 em diante, ele fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus se revela como o único pastor. Não tem outro caminho, irmão. Não tem outro caminho que nos leva a Deus. É só Jesus. Foi Ele, não foi Maria que morreu na cruz, não foi Pedro, não foi João, não foi Ciro do Norte, não foi Jorge Guerreiro, não foi Zé Pilinto, não foi Tranca-Rua, não foi Costa Damião. Não foi nada desse mundo, criatura nenhuma desse mundo que morreu na cruz, a não ser Jesus, que desenfeitou a sua glória. Ele estava lá no céu, ao lado do Pai.
Tanto que Jesus já existia antes de nascer em Maria. Ele disse: antes que o mundo existisse, eu sou. Na criação do homem, Deus fala: façamos a imagem do homem segundo a nossa semelhança. Criamos o homem e a sua imagem. Então Deus criou o homem segundo a sua semelhança. Quando ele falou façamos, Deus não estava sozinho. O Filho, a Trindade divina estava ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação de todas as coisas. Por isso que ele fala: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Quer dizer, ele já existia antes que esse mundo existia. Cristo já era. Aleluia. Nós temos que crer no verdadeiro Cristo, no verdadeiro Deus. Os religiosos não mandam você ler Bíblia. Os religiosos não ensinam a verdade para vocês. Os religiosos não ensinam que o caminho que leva para o céu é só Jesus. Abandona o seu pecado, abandona a idolatria. Eu era um idólatra, eu era um macumbeiro, eu frequentava mesa branca, centro espírita. Eu frequentava tudo que não presta. Eu tinha um altar de imagens na minha casa. Eu tinha santo para todo lado. Eu queimava vela para santo. E a vela preta, era vela vermelha, vela rosa, vela de 7 dias. Eu queimava vela. Quem precisa de luz, irmãos, é quem tem trevas. Tudo isso eu fazia. Eu abandonei essas tradições malignas, diabólicas, que não está escrito nas escrituras sagradas. Vocês sabem quem traduziu a Bíblia? Foi João Ferreira de Almeida. Era um padre, tá? Era um padre católico que traduziu a Bíblia. A Bíblia é traduzida em mais de 3.000 idiomas e dialetos. E ela foi traduzida por quem? Por João Ferreira de Almeida. Um padre. Não me lembro se ele era italiano, se ele era inglês, como que ele era, mas foi traduzido por ele. A minha Bíblia, a sua Bíblia são iguais. Existem outras Bíblias adulteradas, mas a Bíblia verdadeira é essa daqui, é a tradução de João Ferreira de Almeida. Abre os teus olhos. Não querem deixar você ler Bíblia, não querem que você aprofunda na Bíblia, porque não querem que descubra a realidade de tudo. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo está enganando a muitos, o inimigo está enganando a muitos. Olha para Jesus, somente Ele é a tua salvação. Religião, santo, imagens, o homem não vai levar ninguém a Deus, só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único caminho. João 14,6, eu volto novamente a ler a palavra para você. Estamos no tempo do fim. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja militante. Abrange todas as religiões. Abrange todas. Todas. Jesus vem buscar um povo especial, zeloso e boas obras. Aí agora você está ouvindo a palavra da verdade. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: a quem também vós estáis depois de ouvir-se a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tende neles também crido, e fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a nossa redenção, da possessão de Deus, para o louvor e para a sua glória. Então você passa a ter conhecimento da verdade. Está escrito aqui no livro de Efésios, carta de Paulo a Efésios, no capítulo 1 e no versículo 13. Estamos no tempo do fim, como eu disse agora há pouco. Estamos muito próximo da volta de Cristo. O mundo está para entrar na grande tribulação. 7 anos de ais, pragas, escrito no livro do Apocalipse. Tudo está encaminhando para o fim de todas as coisas. Tudo está encaminhando para o final. Jesus está voltando e se prepara para encontrar com Ele. Ele não vai levar as pessoas de qualquer maneira. É preciso estar preparado para encontrar com Ele. Estar em harmonia com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua igreja, com seu parente, seu vizinho, seu amigo. Estar em harmonia. Aqui no livro, na primeira epístola de João,
no capítulo 4, no verso 20, diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois que quem não ama seu irmão, o qual viu, não pode amar Deus que não viu. E dele temos este mandamento, que ame a Deus e ame também o seu irmão. Então ame seu irmão, sua irmã. Se você quiser subir no arrebatamento, se quiser subir, o Senhor vai nos tirar dessa terra, o Senhor vai nos levar para a glória. É uma promessa feita na tua palavra. Antes dele subir ao céu, no capítulo 1, nos primeiros versículos do Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que 2 anjos aparecem para mais de 500 pessoas. E eles disseram, e quando Jesus sobe na sua ressurreição, que 40 dias depois Jesus ascende-se ao céu, ele sobe numa nuvem, e todo o mundo de Jerusalém olhando a sua ascensão para o céu. E os anjos falaram assim, varões de Galileu, porque estão tão espantados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vindo para o céu, oculto numa nuvem, assim como ele foi, ele há de voltar. E ele não voltou ainda. Ele vai vir e vai levar o seu povo, vai levar a sua igreja, vai levar os seus escolhidos. Então, fica firme, creia somente em Deus, creia somente em Jesus. Ele disse em João 14:1, não se turbe o vosso coração. O próprio Jesus falou, creia em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muita morada, eu vou preparar lugar. E ele foi, e esse lugar já está preparado. Creia em Deus e no que está escrito na Bíblia Sagrada, e você terá o reino de Deus garantido. Obedece a Deus e a sua palavra. Ame o seu próximo, ame o seu irmão, ame a sua irmã, na sua igreja, na sua congregação, aonde você serve a Deus, ame o seu próximo. Abandona o pecado, abandona a mentira, abandona a vaidade, abandona a idolatria, abandona o mundo e o pecado. A Bíblia diz aqui no João, nas epístolas de João, que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então abandona o mundo, abandona o pecado e passa a amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus possa abençoar. Entregue a tua vida a Jesus enquanto é tempo. Abandona a religião e passa a obedecer somente a Deus, porque religião não vai levar ninguém a Deus. Credo religioso não salva, a não ser Cristo. Você tem que ter uma igreja para você congregar, é claro. Não importa a denominação, mas não seja um religioso. Abandona essa religiosidade que está dentro de você e passa a servir o único e verdadeiro Deus. A única tradição que a Bíblia fala é aquela que leva para o céu, é guardar a sua palavra e os seus mandamentos. Que Deus possa abençoar, que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Muito obrigado por nos ouvir neste momento. Eu quero fazer uma oração. Você que quer aceitar Cristo, dobra o teu joelho aí agora. Você que ouviu essa mensagem, reflita, dobra o teu joelho, entregue a sua alma para Cristo. Fala, Jesus, a partir de hoje eu pertenço ao Senhor. Eu não pertenço mais à minha religião, eu não pertenço mais a esse mundo, eu pertenço ao Senhor. A partir de hoje eu vou ser nova criatura, como Nicodemo fez. Nicodemo foi ter de noite com Jesus. Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, nasça de novo, seja uma nova criatura nesse momento. Abandone o seu pecado e entregue a sua vida a Cristo. E nós vamos orar neste momento. Aceita Ele como Salvador e vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nesses 28 minutos de mensagem, meu Deus, que eu pude trazer para o seu povo do YouTube, do Facebook, aonde alcançar, meu Deus, essa mensagem, que alguém ouvir, que essas pessoas venham reconhecer que somente o Senhor pode salvar. Porque a tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso eu te peço nesta hora, Senhor, meu Deus e meu Pai, o único amor imensurável é o amor de Deus. É só o Senhor Jesus, é só o amor de Deus, a ponto de mandar o teu Filho aqui na terra para morrer pelo meu e pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade. Perdoa o pecado dessa pessoa que nesse momento, Senhor, está pedindo perdão. Perdoa, meu Deus, agora, Pai. Salva essa pessoa.
Escreve o nome dela no livro da vida. Sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Traz a salvação a este lar, traz a salvação a esta família, a esta casa, nesse estado, neste país. Meu Deus e meu Pai, aonde estiver chegando, Senhor Jesus, agora, meu Deus, esta mensagem alcança milhões e milhares de pessoas, para que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado. Cura aquele que está doente, aquele que está acamado, aqueles que estão em cima de uma cama. Visita agora, Senhor. Cura essa pessoa, Senhor, segundo a tua vontade. Visita essa pessoa no hospital, essa pessoa que está aí, meu Deus, internada, na UTI, no isolamento, essa pessoa que está na maternidade, essa senhora, essa criança. Meu Deus, visita o presidiário que está preso, que estão nas cadeias. Ó, meu Deus, visita agora, Senhor, venha trazer salvação, a verdadeira liberdade, meu Deus, que é ser liberto em Cristo Jesus. Pai eterno que está no céu, abençoa a todos nesse momento que ouviram a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ouvintes, que Deus abençoe a todos. Falou com todos vocês, pastor Valdeci, daqui da cidade de Rolim de Moura, no estado de Rondônia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.